Então, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Cabeças Borbulhantes. Hoje a gente vai falar sobre o Curtiço, que é uma obra naturalista, e a gente vai tentar fazer, assim, uma análise e contar um pouco do enredo e falar um pouco sobre o movimento naturalista aqui. Embora a gente vá fazer outras videoaulas, naturalismo, parnasianismo e realismo, que são movimentos que acontecem ao mesmo tempo. É que a gente está começando pelo Curtiço porque me pediram para adiantar essa matéria e depois a gente volta no resto. Então, se hoje vai sair mais ou menos a videoaula do Curtiço, semana que vem ou amanhã já vai sair o do realismo, depois parnasianismo ou naturalismo, e tanto faz a ordem. Desses dois últimos, porque o realismo dá base, mas o naturalismo e o parnasianismo vem depois. Na verdade acontecem ao mesmo tempo, mas na linha cronológica que a gente estuda vem depois. Tá, o que é importante você saber sobre o Curtiço? Como ele é uma obra naturalista, ele vai ter o quê? Pontos naturalistas. O que isso quer dizer? Que ele vai abraçar uma tese científica. Para quem não lembra, o naturalismo é aquele tipo de literatura que pega as teses científicas que estavam acontecendo na Europa, como o darwinismo social, positivismo e o determinismo, e tenta provar isso com a literatura. O que acontece então? Tá, o autor antes escrevia, por exemplo, se você pega o Machado de Assis, ele ia fazer um ponto e criticar a sociedade da época, só que ele não tinha uma base científica nisso. No naturalismo, que é uma outra vertente do realismo, ele vai tentar provar o quê? O determinismo. No Curtiço, qual é a tese que ele tenta provar? Que a mistura de raças traz a degradação humana, ou seja, a mistura de raças faz com que as pessoas caiam. É o que você vai perceber nos personagens do Jerônimo e da Piedade, e até da filha deles, da Pombinha também. Então vai, o Jerônimo ele era português, você vê lá no livro que ele era descrito no início como um português trabalhador, ele era a pessoa que fazia a pedreira se movimentar, tanto que o João Romão, que era muito mão de vaca, aceita pagar mais pra ele. E a Piedade, ela era o quê? A esposa sóbria, séria e que sempre estava do lado dele. E eles eram o estereótipo português aqui, trabalhador, que acredita que o trabalho que o trabalho dignifica o homem, tudo isso. Tudo isso descamba quando o quê? Quando o Jerônimo conhece a Rita Baiana. Aqui atrás do livro, da minha versão pelo menos, você tem uma descrição da Rita Baiana. Como a Rita Baiana ela é descrita? A Rita Baiana ela é a personificação do Brasil, da mulata brasileira. Ela representa toda a sensualidade, todo o cheiro, tudo isso que o Brasil traz de novo para a vida do português. E é quando Jerônimo se apaixona pela Rita Baiana, ou seja, quando ele tem um interesse sexual nela, porque o Curtiço vai levar em conta os instintos humanos e não muito os sentimentos, que a gente percebe que a degradação das raças vai fazer isso cair cada vez mais. Por quê? Porque ele deixa de trabalhar, ele larga a esposa, ele para de pagar o colégio da filha e no final ele vira só outra pessoa, como ele era no início. Ele perde todo o sonho que ele tinha de enriquecer. Alguns pontos que a gente fala no Curtiço, que eu já adiantei, o enredo, coisa que não era pra eu ter feito, a gente tem que lembrar dos pontos principais. Tem um roteiro aqui que eu vou tentar seguir, mas como ele tá meio desorganizado, porque eu sou meio desorganizada, vai ficar meio complicadinho. Mas a gente tenta e no final eu faço uma retomada pra você ficar confuso. Qualquer coisa vocês escrevem dúvidas aqui embaixo que a gente tenta responder. Ou manda e-mail, qualquer coisa. No final do vídeo eu vou ver se eu passo meu e-mail pra vocês. Mas não mandem spam, né, esses besteiros, porque é pessoal e já tem muito lixo na caixa de entrada. Tá, então, como a gente falou, o Curtiço é uma obra naturalista. Você vê, esse é o meu Curtiço e tem a Rita Baiana na capa, porque ela faz parte de um dos personagens mais importantes. Se ele é uma obra naturalista, ele vai tentar provar uma tese, que nem eu tava falando, e a tese do Curtiço é provar que a mistura de raças traz a degradação do ser humano. Quais são os pontos importantes do livro? O uso da zoomorfização, ou seja, você tem os humanos e eles são retratados com características animais. Então, o autor vai pegar e falar o quê? Que ele não vai chamar homem e mulher desse jeito, ele vai chamar homem e mulher de fêmea e macho. Ou ele vai falar que eles lavavam a cara no rio. Ou vai chamar os pés e mãos de patas ou cascos, como costas. O que essas características de trazer qualidades animais para os humanos querem fazer? Querem aproximar humano e animal, mostrando que quanto mais baixo você é na camada social, mais próximo de um animal você está. Que mais que a gente pode falar? Que o personagem principal do Curtiço não é nenhuma dessas pessoas. O personagem principal do Curtiço é o Curtiço. Ou seja,
Você vai falar, nossa, como assim o personagem principal do Curtiço é o Curtiço? O que aconteceu com esse cara? O que ele quis provar pra você? Ele pegou o Curtiço, que é um ambiente em que 1000 camadas populares convivem juntas, de 1000 etnias diferentes, e ele vai mostrar pra você que o Curtiço e a convivência entre elas traz a degradação humana, que é toda a tese. O livro inteiro vai se basear nisso. Quem criou o Curtiço foi o João Romão, e o João Romão era pobre. Ele já começa a vida dele de uma forma errada, que é se aproveitando da negra bertoleza, e ele começa a construir esse cortiço através da pedreira. Então, o lucro que ele assume com a pedreira que ele adquiriu, ele vai construindo cortiço. E o objetivo da vida do João Romão é enriquecer. Só que ele enriquece e ele não aproveita isso. Ele enriquece e fica vivendo a vida da mesma forma. Até o dia em que o Miranda se muda pro lado dele. Quem é o Miranda? O Miranda vai representar a burguesia ascendente do século XIX no Brasil. O personagem Miranda, ele se muda pro bairro do Botafogo, do lado do Cortiço, e quando ele se muda, o Cortiço ainda não existe. Por que ele vai pro Botafogo, que é meio distante do centro do Rio de Janeiro? Porque a esposa dele, que é a Dona Estela, ela é levada pelos instintos sexuais dela e pela infelicidade que ela tem no casamento a pular a cerca, muitas vezes. E isso envergonha o marido. Embora ele precise dela e não possa ele mesmo ser infiel, sem trazer desonra pro nome da família e pelo dote da esposa, porque ela é a rica e ele meio que é o burguês, assim, que se aproveita do casamento, ele vai pro Botafogo pra tentar impedir isso. E na casa do Miranda, então, é outro núcleo social. O livro vai falar 2 núcleos sociais. O Cortiço, que é o personagem principal, e a casa do Miranda, que é a comparação entre burguesia e classe trabalhadora pobre. O enredo vai circular entre essas duas cenas, e que a gente vai perceber que em ambas tem muito personagem mesmo. Quem não leu o Cortiço e tiver no vestibular uma pergunta sobre personagem, vai se ferrar, porque eu não vou falar todos os personagens aqui. Os personagens mais importantes que a gente vai dar uma olhada são o Jerônimo, Piedade, Pombinha, João Romão, Rita Baiana e o Firmo. Mas tem mais. E o Miranda e a Dona Estela também. Ok, vamos começar pelo Jerônimo. Não, vamos começar pelo João Romão. O João Romão, que nem eu disse, ele é o cara que constrói o cortiço. E o Miranda é o cara que se muda pro lado dele. O João Romão representa a classe trabalhadora tentando ascender de vida, e o Miranda representa a burguesia ascendente do século XIX no Brasil. A Pombinha quem é? A Pombinha é a moça pura, casta, não sei o que lá, que vai ser corrompida dentro do cortiço. A Pombinha e a mãe dela, elas são pessoas que eram da classe social alta e foram obrigadas pela morte do marido a se mudarem pro cortiço. Mas a mãe dessa menina faz de tudo para que ela seja boa e consiga manter os estudos. E ela tem um marido, tem um noivo, e ela só pode se casar, segundo os costumes da época, quando ela menstruar, ou seja, quando ela virar mulher. E até o momento em que ela faz, 18 anos, isso não aconteceu. E a mãe dela tá esperando há muito tempo. E a Pombinha vai ser corrompida pela Leone, que é uma prostituta que frequenta o cortiço porque é madrinha de uma das meninas de lá. Quem mais a gente falar? O Jerônimo, ele é um português e a Piedade é a esposa dele. Os dois representam a moral portuguesa. Eles gostam do quê? Eles trabalham, eles só querem enriquecer e eles levam uma vida sóbria. A Rita Baiana vai representar o tipo brasileiro. Ela é a mulata sensual, que dança, que é dispendiosa, que gosta de gastar e que leva a vida de um dia de cada vez. E o Jerônimo vai se apaixonar pela Rita Baiana. Não é por amor que essa relação vai acontecer. É o quê? Desejo sexual, instinto sexual puro. Então os instintos animais, mais uma vez, prevalecem sobre os racionais. Embora o Jerônimo soubesse que o certo era ele continuar com a esposa dele, que era ele continuar a pagar o colégio para a filha dele, que não vai no cortiço, ele se muda com a Rita Baiana e começa a gastar demais. Então ele gasta mais do que ele ganha. A partir daí a moral dele é corrompida. O que prova mais uma vez que a mistura de raças vai trazer a degradação humana. E a Piedade, ao ser largada pelo marido, ela passa a virar alcoólatra. E tudo isso traz a filha deles para o cortiço. E ela vira prostituta no final também, fazendo um ciclo vicioso. Se a Pombinha conheceu a Leone, que era prostituta, e virou prostituta por causa do cortiço, com a filha deles vai ser a mesma coisa. A filha da Piedade e do Jerônimo fica conhecida no livro como Senhorinha.
mera semelhança com o Senhora, mas não tem nada a ver, porque um é romântico, o outro é naturalista. O Miranda, ele é o burguês. A gente já falou do Miranda e ele tem uma filha, a Zulmira. E a partir do momento que o João Romão decide que ele quer gastar o dinheiro por inveja ao Miranda, a Zulmira e ele se aproximam. Quando o João Romão passa a ter atitudes burguesas, o Miranda e o João, eles fazem uma amizade e tudo isso é influenciado pelo Botelho. Se você não lê o livro, você não tá entendendo nada que eu tô falando, tá, vai ficar difícil, porque no mínimo você tem que abrir o livro, tipo, numa página e ler pra entender alguma coisa. Se não, a gente vai focar mais nas características, assim, do naturalismo mesmo, que aparecem no livro, que dá pra fazer uma prova bem bonita. Então, agora que a gente já falou mais ou menos das linhas principais, a gente vai voltar para as características. O que é? O Cortiço vai retratar as classes populares do Brasil no século XIX. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar e fazer uma análise do Brasil e das relações sociais que a gente tem aqui pela camada mais baixa, que é quem mora no cortiço. Com o passar do livro, esse cortiço vai se elitizando. E esse cortiço se elitiza à mesma medida que o João Romão passa a se assemelhar à burguesia ascendente do Brasil. Vamos voltar para a linha... Vamos falar um pouquinho do livro como obra cronológica agora. Esse livro é lançado em 1890 e ele sofre influência de uma obra chamada L'Assommoir, que é uma obra francesa do Émile Zola. O Émile Zola, para quem não sabe, é o cara que inicia o naturalismo na França. E essa obra dele, L'Assommoir, vai falar do operariado na Paris dos anos 60 ou 80. Vai falar do operariado em Paris na época de Napoleão. Tá. E o que esse livro faz? Ele pega a história de uma lavadeira e mostra como ela se degrada também de acordo com os vícios que ela tem. Se você perceber, se você ler essa obra, você vai ver forte falta de idealização. Ela era boa, mas ela vai ficando cada vez pior por causa dos vícios que ela tem do bairro. O meio vai determinar como o personagem se comporta. Grande influência para a parte do alcoolismo, prestem bastante atenção quem for ler, porque é o que acontece com a Piedade também. Os vícios tornam ela cada vez mais baixa, na camada social e nas atitudes que ela tem. Nessa obra do L'Assommoir, a gente faz um paralelo com o Cortiço do alcoolismo e também do rigor científico. Os autores naturalistas, o que eles buscavam? Eles buscavam mostrar para você, de forma objetiva, entre aspas, porque com toda essa adjetivação, essa animalização dos personagens, você acaba percebendo que eles fazem uma crítica, eles usam todo esse rigor científico e o objetivismo para propor a tese, para você aceitar a tese deles. A gente vai ler uns trechos do Cortiço depois que comprovam esse fato. Que mais? O narrador do livro é em terceira pessoa, ele é onisciente e eles passam uma ilusão do pessoal, que nem eu tava falando, porque como ele conhece toda a mente das pessoas, onisciente, pra quem não lembra, é aquele narrador que sabe de tudo, vê tudo e presta atenção em tudo. Palavras-chave aqui do lado. Onisciente, sabe tudo e participa de tudo. Ele participa, mas como observador, é em terceira pessoa, ele não interfere na história. E esse narrador, é ele que vai provar a tese pra gente. Ele vai mostrar os fatos, mas ele vai pôr a opinião dele também. Só que essa opinião fica subentendida. Como ela ficou subentendida? Você lembra da dissertação, quando seu professor vira pra você e fala, você não pode usar a primeira pessoa. Como você vai mostrar a sua opinião? Adjetivando. É a mesma coisa que acontece. Se você usa o narrador em terceira pessoa, onisciente, você adjetiva as pessoas e os personagens para mostrar a sua real opinião sobre elas. Bem, o tempo da obra é linear, ou seja, segue uma ordem cronológica. Você começa com a construção do cortiço, mudança do Miranda pro bairro, ascendência do cortiço, Pombinha casando, Pombinha menstruando, Pombinha casando, Pombinha virando prostituta. Ou aí você pode pegar outra linha segundo vários personagens, porque acontecem várias coisas com eles. Ou cortiço, mudança do Miranda, Jerônimo chega no cortiço, Jerônimo trabalha na pedreira, Jerônimo leva uma vida boa,
conhece a Rita Baiana, passa um tempo com isso, se desvirtua depois e muda de casa e a Piedade segue a mesma linha do tempo que ele. É uma obra linear, ou seja, segue uma ordem cronológica. Para quem leu Viagens da Minha Terra, que tinha várias daquelas digressões, e odiou as digressões, isso não acontece no Curtiço. Se você se sentir animado a ler, não vai ter nada disso aqui. O espaço a gente já falou, tem 2 espaços, o Curtiço e a Casa do Miranda. Um representa as classes populares e o outro vai representar a burguesia ascendente. O Curtiço vai se elitizar ao mesmo tempo que o João Romão, que é o dono dele, sobe na camada social. Ele é a única personagem do livro inteiro que consegue essa ascendência social. A Pombinha consegue, mas ela vira, nos termos da época, cocote, ou seja, ela vira prostituta. Prostituta de luxo. Eles falam no livro que ela já nasceu para isso, ou seja, ela foi condicionada pelo meio em que ela vivia e esse meio proporcionou com que ela conseguisse arrancar muito mais dinheiro dos homens, como se ela tivesse vocação para isso. E ela, Leone, que é a prostituta que deflora, sim, é uma prostituta lésbica, ela a deflora, elas fazem meio que um par. E o autor vai falar que elas dominam o alto e o baixo do Rio de Janeiro. Mais ou menos é isso no livro, você tem que lembrar esses pontos importantes, então vamos fazer uma retomada. O que você tem que lembrar? Curtiço, obra naturalista. Se ele é naturalista, ele vai falar o quê? Tentar provar uma tese. Qual é a tese que o autor do Curtiço quer provar? Que a mistura de raças traz a degradação para a vida humana. O narrador é onisciente em terceira pessoa, ele sabe tudo e é de forma impessoal que ele vai relatar isso. Se é impessoal, como que ele vai mostrar a tese dele? Adjetivando. Como ele adjetiva? Dando animalização aos personagens. Que é o que eu estava falando com vocês. Tratar cabelo como crina, braço e perna como pata, homem e mulher como macho e fêmea. Foi inspirado na obra La Mossoir, do Émile Zola, que é o fundador do naturalismo, e é o maior representante do naturalismo que a gente tem no Brasil, é o Curtiço, e é por isso que a gente estuda ele para prestar os vestibulares. 2 espaços, Curtiço e Casa do Miranda, e esses 2 espaços vão representar classe popular e burguesia ascendente. E as diferenças entre eles. A única pessoa que consegue ascendência é o João Romão, e você tem um foco de personagens muito grande. Pra que é isso? Para mostrar que não importa qual seja a sua vida, como você a leve, o meio sempre vai determinar o homem. E a gente tem 2 linhas de conduta, que são as questões sociais, que a gente pode perceber na personagem do João Romão, que é pela inveja do Miranda e por vontade de ascender, que ele tem olhando para o outro e levando o outro como exemplo, que ele passa a querer subir na vida, e as questões sentimentais, que a gente percebe no Jerônimo, que é o português que é corrompido pela Rita Baiana. Só que essas questões sentimentais, mesmo assim, elas são levadas pelo instinto. Ou seja, ele não vai pra Rita Baiana porque ele a ama. Ele vai com a Rita Baiana porque ele sente desejo sexual por ela. Outro ponto importante do Curtiço, então, pra gente finalizar, é o quê? O instinto animal do homem vai ditar a sua conduta. O instinto animal do homem que vai fazer as ações dele acontecerem. Esse instinto pode ser de sobrevivência ou sexual. Vários pontos importantes acontecem no livro. Se alguém perguntar da trama, você vai ter que saber responder. Porém, não é exatamente essencial. Porque o essencial mesmo do livro é você entender o contexto histórico, por que ele está inserido nesse contexto e quais são as características. O meu exemplar vem aqui com um suplemento de leitura. E eu acho que a gente pode fazer um exercício, no mínimo, para facilitar isso para vocês. Enquanto eu faço o exercício, ele vai passar aí na tela para facilitar. Tá, vamos pegar um exercício mais fácil, assim, que dê pra explicar. Ó, o enredo. Eu vou falar do enredo pra vocês. Preencha os campos vazios nos itens abaixo, recorrendo alguns aspectos essenciais do romance. Então, vamos falar. Eu vou ler pra vocês e vai aparecer aqui do lado. O imigrante português Jerônimo... Não, já errei aí, ó. O imigrante português João Romão constrói casas de baixo custo nos fundos de sua taverna, com a finalidade de alugares para os trabalhadores da pedreira, a qual mais tarde também passa a ser uma de suas principais fontes de renda e ascensão social. Agora a gente vai trabalhar o roteiro mais ou menos. Fundamental para a ascensão social de João Romão, a ex-escrava Bertoleza descobre ao final do romance que a sua carta de alforria é falsa, ou seja, o João Romão a engana. Com a possibilidade de retornar ao cativeiro, prefere a morte e dá fim à própria vida.
vizinhos ao cortiço de João Romão, moram num sobrado os Miranda, que ostentam o título de comendador, sua esposa Estela e a filha Zulmira. Morador do cortiço e operário da pedreira, o imigrante português Jerônimo e sua esposa Piedade vivem felizes até que ele se apaixona por Rita Baiana, mulata sensual e namorada do capoeirista Firmo. O Jerônimo mata o Firmo no final do livro. Rivais, os moradores do cortiço Cabeça de Gato incendiam o cortiço de João Romão, o qual não se importa muito, por estar agora frequentando o sobrado de Miranda com a finalidade de casar com Zulmira. Os pontos mais principais do romance são esse. Qualquer dúvida, vocês escrevem aqui embaixo. Se vocês pesquisarem exercícios, fizerem, tiverem dúvida, podem mandar também para o meu e-mail, que a gente trabalha isso. Então valeu, pessoal, essa foi mais uma aula do canal Cabeças Borbulhantes. Para quem tiver dúvida, escreve aí embaixo. Quem gostou, se inscreve. E a gente vai depois fazer as videoaulas do naturalismo, parnasianismo e realismo. Muito obrigada, é isso aí, até a próxima.